Um santo dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para homenagear, aprender do apóstolo São João, aquilo que ele quer que nós saibamos, aquilo que é a vontade de Deus, e através dele Deus foi constituindo, Deus foi fazendo, Deus foi ensinando a sua igreja. Então hoje nós queremos estar aqui e refletir, não é? Quais são os sentimentos que você, que eu tenho quando nós estamos na nossa igreja? Veja, tantas pessoas passaram um tempão agora sem poder ter contato com a Sagrada Eucaristia, com a adoração do Senhor. Mas quando você se lembrava da igreja, o que é que você vinha ao seu coração? Qual o sentimento? Paz, ternura, candura, tranquilidade? Porque tem muitas pessoas que frequentam uma igreja, estão dentro da igreja, mas que pelo relacionamento das pessoas com as pessoas atribui que a igreja não seja um lugar agradável. Mas veja, nós não podemos culpar a igreja por aquilo que são os nossos relacionamentos muitas vezes mal resolvidos. A igreja de Nosso Senhor tem esse objetivo de nos acolher e nós devemos cada vez mais entender que o que nós buscamos na igreja é Deus e Deus é paz. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para que essa estadia nessa igreja peregrina seja uma estadia boa. Então, existe a igreja paróquia, existe a igreja novas comunidades, existe a igreja congregações, existe a igreja doméstica. Como é a sua igreja? Como é que quando você está na sua casa as pessoas percebem a sua presença? Você é um intruso? Você mora na sua casa, você habita na sua casa. Então o propósito de hoje muito é repensar por que no livro do Apocalipse vai dar um espaço tão grande às pessoas entenderem esse relacionamento que se deva ter com a igreja. Então, meus irmãos, quando nós estamos nesse estudo, nós temos que ver qual é o propósito do livro Apocalipse, qual era o propósito de São João. Cada vez mais mostrar aos escravos de Deus as coisas que têm de ocorrer lá no futuro. Tá, tudo bem. Mas o Apocalipse nós temos que entender também que são os acontecimentos agora, no presente. O que está acontecendo hoje também está fazendo com que as pessoas reflitam no amanhã. Não é assim que acontece? Então, veja, nós precisamos anunciar através desse estudo a intervenção final de Deus e a salvação a ser trazida pelo Messias. É Deus que quer que você, mesmo que caminhe na sua igreja, você se encontre com essa salvação. A igreja vai distribuir os sacramentos, a igreja vai fazer com que as pessoas tenham acesso a essa salvação. Então, precisamos conversar um pouquinho sobre esse entendimento que o próprio São João teve, tá certo? O livro de Apocalipse 1 e 2 vai nos apresentar a forma, não é, e símbolo da luta entre Cristo e Satanás. E você pode dizer assim, existe luta de Cristo e Satanás dentro da igreja? Nossa Senhora, meus irmãos. Imaginem que quando você está na fila da confissão, quantos demônios ficam ali tentando lhe tirar ou então fazer com que você queira encobrir os seus pecados para que eles não possam ser revelados e confessados. Pecado esquecido é uma coisa, mas pecado escondido é outra. Então, existe muito combate, sim, dentro das nossas igrejas. Para quê? Para que o desejo de conversão não seja eficaz, não seja vivo, não seja realizado. Mas, se nós estamos falando de combate, o livro do Apocalipse vai nos falar de vários combates. Nós temos Apocalipse 12, que vai falar da batalha da mulher e do dragão. Então, Nossa Senhora, ela está com os que estão na igreja, justamente nos ajudando a enfrentar tudo isso aí, tá? Existem pessoas que vai pensar que o Apocalipse vai colocar as desgraças, é um livro de maus prestágios. Não, gente. O Apocalipse é um livro de revelação que vem esclarecer. Então, o que nós queremos hoje é que você tenha um esclarecimento daquilo que é a igreja, daquilo que é a sua igreja. Onde você vive. Para vocês que nos assistem, provavelmente sua igreja seja Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. E aí, como é que você se comporta dentro dessa igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é mestre.
e ele vem nos exortar cada vez mais como devemos fazer esse segmento, tá certo? Então, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que seu raciocínio possa nos acompanhar. Hoje vai ser um dia que eu vou ter que buscar muito fazer leitura, porque nós precisamos mostrar para vocês as passagens bíblicas. Então, talvez fique meio cansativo, mas toda glória, todo triunfo é feito de exercício. E eu preciso exercitar com vocês também que o livro sagrado é aquilo que nos liberta, que no livro sagrado estão todas as exortações, que é no livro sagrado que tem todas as promessas que nós precisamos para chegar na vida eterna. Então, nós vamos fazer esse trajeto, tá bom? Então, devemos refletir como estamos, não é? Enquanto igreja do Senhor. Como é que você está? Você é aquele que espera sempre que os outros façam, ou você também é ativo? O seu relacionamento com a igreja é eficaz, mas é afetivo? Você ajuda as outras pessoas, ou você está só na forma passiva de ser, querendo receber? Ah, hoje não teve pregação, hoje não teve isso, hoje não teve aquilo. E você vai reclamando, reclamando, mas a pergunta é: o que você está fazendo na construção desse reino, na construção da igreja? Tá bom? Vocês tenham o entendimento que se vocês forem pessoas firmes, convictas, vocês vão atrair sobre vocês muitas lutas, muitas resistências das pessoas que não querem. Se vocês forem uma igreja leve, tudo bem, tá tudo normal, tranquila, é tudo liberal, aí vocês não vão ter resistência, vocês não vão ter que lutar, porque nós sabemos que é assim. O mundo odeia a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja está firme naquilo que nosso Senhor nos apresenta. A verdadeira igreja é convicta da salvação, e se ela é convicta da salvação, ela não vai dar bobeira para ameaçar o reino dos céus. Entendeu? Mas a igreja mundana, a igreja do mundo é tolerante e é tolerada pelo mundo. O mundo não vai se opor àquela igreja se aquela igreja não estiver dizendo nada contrário. Uma igreja que promova Papai Noel, uma igreja que promova as festas, uma igreja que promova isso, uma igreja que promova o aborto, uma igreja que promova... Não vai ter ninguém contra ela. Só não vai ser Deus que vai estar a favor dela. E aí é o nosso entendimento, é aí que nós precisamos cada vez mais refletir. Nós tivemos um programa, uma formação que nós falávamos muito sobre os símbolos, não é? Os símbolos das pedras, os símbolos das cores, os símbolos dos números. Então, quando nós falamos 7, e no Apocalipse vai ter muito essa questão dos números, nós falamos de totalidade, representação total, totalidade, tá certo? Então, no Apocalipse nós vamos encontrar 7 igrejas. E para cada uma dessas igrejas, 7 cartas, cada uma endereçada, né? O destinatário de cada uma dessas cartas era uma pessoa responsável por uma igreja. Mas são 7 estrelas, são 7 espíritos, são 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças e serão mais de 7 encontros para poder estudar, partilhar com vocês todo esse Apocalipse. Quando nós estamos nos referindo às cartas e à igreja, nós vamos estar estudando os capítulos 2 e 3 desse Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse ainda 1:20. Antes de entrar na igreja, João tem uma visão. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Entendam bem, isso foi uma revelação. Quem são as estrelas? São os anjos, são os mensageiros, mas também podemos dizer que essas 7 estrelas são os líderes da igreja, não é? E aí o que eu quero que percebam, que vocês percebam, que eu preciso perceber, é que Deus é onisciente, gente. Tudo o que nos acontece, Deus sabe. Todas as nossas dificuldades, tudo, até nossas contas, Deus também sabe. Deus é a providência, Deus é a onisciência, Deus é a onipresença, não é? Deus é a onipotência. Nós temos que entender bem isso, tá certo? Então, houve uma passagem que, por isso que esse versículo vem explicar, onde Deus vai se mostrar. É a visão que São João tem desse nosso Deus, desse nosso Senhor. Apocalipse, não é?
capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. Veja só, 7 candelabros de ouro. Presta atenção na imagem. Essa questão representativa, nós precisamos trabalhar para que melhor entendamos as coisas com todos os nossos sentidos. Audição, visão. Esse conjunto de metodologias vai favorecer para que você tenha uma melhor compreensão e uma melhor fixação, ou seja, uma melhor memorização daquilo que está sendo explanado. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingindo o peito por um cinto de ouro. Veja, é o peito que está cingido, o cinto não está na cintura. Presta atenção na imagem. É preciso que você, como se exercício espiritual, tirasse uma fotografia e trouxesse para a sua imaginação, para a sua memória essa imagem. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino escandecido da fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas, 7 candelabros, 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morta aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas. Por que não temas? Lembra que naquela formação eu falei que os primeiros cristãos estavam sendo todos perseguidos? Então, não temas. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Tá certo, meus irmãos? E lembremos-nos sempre que no Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os anjos e as 7 igrejas, os 7 candelabros, as 7 igrejas, são todos esse momento. Então, vamos lá. Quem são as estrelas? São os mensageiros. Então, quem está na mão de Deus, possivelmente sejam os líderes da igreja, possivelmente sejam os bispos, digamos assim. Tudo bem? Então, os 7 candelabros são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 estrelas, os candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, vamos mais à frente para que a gente tenha esse entendimento. Por que é necessário entender isso? Porque essas cartas que João vai enviar, ele vai enviar a um representante dessas igrejas, ok? Então, por isso que é importante ter esse conhecimento, esse entendimento do que são as estrelas, do que são os candelabros, ou seja, os mensageiros e as próprias igrejas que a gente vai poder contemplar cada vez mais. Vamos lá. Jesus reconhece que existe os crentes entre os incrédulos, tá? Quando Jesus, por meio de João, faz que chegue nas suas igrejas essas cartas, é porque ele reconhece. Existem verdadeiros entre os hipócritas, existem os humildes entre os soberbos, existem os espirituais entre os carnais, existem os separados do mundo entre os mundanos, tudo bem? Existem os cristãos guardando-se da corrupção e que não querem se contaminar. Qual é a igreja que você participa? Você é um incrédulo? Ou você é um hipócrita? Ou você é um soberbo? Ou você é um homem carnal? Ou você é um homem mundano? Ou você está fazendo com que sua igreja não tenha essas tais características? Precisamos refletir, precisamos pensar. Então, quando Deus envia essas cartas às 7 igrejas, ele vai, se intitular. Para uma igreja, ele vai se manifestar de uma maneira. Para a igreja de Esmirna de outra, de Pérgamo de outra, e isso nós vamos ver. Mas ele vai pegar a sua glória, o aspecto da glória, para que tenha credibilidade, para que as pessoas entendam aquilo que Deus quer por nós. Deus se mostra para nos mostrar aquilo que nós teremos como possibilidade também. Então veja, mesmo quando Deus vai fazer todas as advertências, não é? Ele vai se mostrar como o Rei da Glória, ele também vai dizer que, independente de como aquelas igrejas estejam vivendo, ele vai prometer
algo para essas igrejas, cada uma de uma maneira. Então ele vai mostrar a árvore da vida para outro, vai mostrar o cetro, vai mostrar as vestes brancas. Jesus reconheceu todas elas como igreja, mesmo com os seus erros. Amores, mesmo com os nossos erros enquanto fraternidade e discípulos da Mãe de Deus, nós somos reconhecidos como igreja. Nós temos o reconhecimento das nossas igrejas, das nossas missões. Nós sempre buscamos o quê? Esse reconhecimento. Jesus não disse que uma igreja era melhor do que era a outra. Se você é chamada a ser discípulo da Mãe de Deus, faça de tudo para que a sua igreja esteja contente. Não que a nossa comunidade seja maior, melhor do que as outras. Jesus tratou diretamente com seus pastores, orientando-os. Então, muitas vezes, vocês se perguntam, mas tem que esperar os fundadores decidirem? Porque é assim o trajeto de Deus. Deus escolhe aqueles que estão como seus representantes para ter um diálogo, para mostrar, para efetivar cada vez mais. Todas as igrejas tiveram oportunidades de arrependimento. Todas as igrejas receberam uma promessa e é essas promessas que nós precisamos fazer com que vocês estejam atentos. Um homem e uma mulher que se esquece das promessas de Deus não encontram um sentido na vida. Então nós precisamos ter esse sentido para compreender o porquê passar pela perseguição, o porquê passar por tantas situações. Então, são 7 cartas, 7 igrejas. Que igrejas são essas? São as que ficavam na Ásia Menor, não é? Naquela região da Turquia, e que muitas vezes João, antes de estar na ilha de Patmos, tinha frequentado, tinha exortado, tinha ensinado. E essas igrejas, sabendo que João era o último apóstolo, queria saber como elas deveriam agir. E através desse retiro pessoal que João teve na ilha de Patmos, ele conseguiu escrever, ele conseguiu se reportar a todas essas igrejas, tá certo? Então, no domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de uma trombeta. O que dizia? O que vês? Escreve no livro e manda às 7 igrejas. Não, meus irmãos, que não houvesse outras igrejas naquele tempo. Tinham muitas, mas Deus quis pegar essas igrejas e fez delas sinal de todas as outras. Numa determinada igreja, Nosso Senhor apontou uma característica, na outra Deus faz um elogio e assim por diante. Que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas. Elas estão próximas uma da outra e tenhamos o entendimento que essas igrejas tinham cortes romanas. Ou seja, lembra que a gente colocou que os imperadores romanos diziam inicialmente que deveria ter culto aos imperadores mortos, mas também que depois começou o culto aos imperadores vivos? Então, nessas igrejas existia toda essa realidade. Por isso que eram igrejas perseguidas, por isso que eram igrejas que trabalhavam tendo que sobreviver em meio da idolatria que se colocava. Então, precisava de um sustento de Deus, de um cheirinho de Deus, através das cartas que o próprio Deus escreveu por meio de São João, e essas observações, esses comentários de Deus chegou a essas igrejas. Tudo bem? Cristo tinha sido rejeitado, os apóstolos mortos brutalmente. Então vocês imaginem como devia estar o temor, a agonia dessas igrejas para continuar, para perseverarem naquilo que tinha sido os ensinamentos dos apóstolos. 7 igrejas que viviam em um mundo hostil. Igrejas que realmente existiram em cidades históricas. Isso não é conto de carochinha, não é fábula, gente. Essas cidades existiram, essas cidades nós conseguimos ver vestígios. Entre as igrejas começaram a ter divergências em alguns aspectos. Por exemplo, Esmirna dizia uma coisa, Éfeso dizia outra, mas lembremos-nos que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a única católica apostólica romana, então tem que ter essa unidade. Essas 7 cartas foram enviadas após 25, 30 anos da fundação dessas igrejas,
tudo bem? Nosso Senhor vai fundando essas igrejas através dos seus apóstolos. Nosso Senhor é o fundador da Igreja Católica, mas através desses apóstolos. E nós temos entendimento que cada apóstolo, São Paulo foi para Éfeso, não sei quem foi para outro, os apóstolos saíam e iam fundando essas igrejas. Cartas cujos conteúdos não somente se aplicavam àquelas igrejas, mas todas as igrejas em todos os tempos, até a volta de Nosso Senhor. Então entendam bem, espera um pouco. O Apocalipse, quando se refere, quando vai apontar essa questão das 7 igrejas, tanto estava dizendo um tema para elas, como por meio delas, Nosso Senhor vai fazer a exortação para todas as igrejas. E aí talvez seja interessante você começar a se perguntar, a fraternidade, se formos colocar no perfil da igreja, está mais para Éfeso, está mais para Esmirna, está mais para Filadélfia, está mais para Laodiceia, onde é que nós nos encontramos? O que é que nós podemos fazer? Essas observações que Nosso Senhor fazia, meus irmãos, servem para nós também. E temos que cada vez mais buscar, certo? Então, existem teólogos que vai dizer que a carta à igreja de Éfeso está mais relacionada à igreja primitiva, verdadeiramente, tá certo? Embora tenha mantido a fé verdadeira, começou a se esfriar no amor. E pode ser colocado também que a igreja de Esmirna pode ser dita como a igreja dos martírios. Por quê? Porque quando muitos cristãos foram perseguidos e morreram por sua fé. E aí esses teólogos vão fazer tipo uma divisão, que quando Deus quer falar da igreja de Éfeso, ele estava falando mais para as igrejas do ano 30 ao 100, a Esmirna quando estava falando do ano 100 ao 312, a igreja de Pérgamo, 313 a 530, a partir da união da igreja e do Estado, não é? Existe um momento que a igreja católica não vai mais ser mais perseguida, a conversão lá do imperador. Então isso tudo vai nomeando as eras da igreja. A igreja de Tiatira, não é? 590 a 1571, período de trevas, idolatria, heresias na igreja. A igreja de Sardes vai representar mais as igrejas do tempo da reforma, não é? Aparecimento do protestantismo, 1517. A igreja de Filadélfia, 1730, 1900, era o tempo do avivamento, não é? Do surgimento de grandes santos, de grandes pregadores. E a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, não é? O povo de Deus precisa se posicionar diante de Deus. E aí, você está com Deus, você está com o mundo? É essa igreja de Laodiceia que também faz referência. Isso na visão desses teólogos que vão fazer essa projeção do tempo. Por que isso? Porque em Apocalipse 1,19 diz assim: escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Tá certo? Então, já serviria como aplicação, como referência para as igrejas futuras, atual para todas as igrejas de todas as épocas. E aqui nós temos um quadro que eu vou aumentar para que vocês possam ver, onde Deus vai fazer agora a reflexão. É como se Nosso Senhor usasse uma estratégia, não é? Ele vai colocar uma metodologia na escrita dessas cartas para as igrejas. Existe toda uma mesma, basicamente uma mesma sequência, uma mesma informação que é dada. Então, como é que isso acontece? Vamos lá. Veja, aqui na parte horizontal, nós temos as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, certo? Aí vocês percebam que existe uma constituição. Inicialmente, Deus inicia essas cartas fazendo uma saudação. Quem é essa saudação? É o anjo de cada cidade, é o anjo da igreja de Éfeso. Quer dizer o quê? Ao bispo. Veja, alguns vão dizer assim, não, mas Deus quis escrever para a igreja. Sim, se anjo já é mensageiro, então esse anjo era alguém na terra que representava aquela igreja, tudo bem? E Deus também, em cada uma dessas cartas, ele vai pegar um pouco daquela definição, da visão que João viu. O candelabro, as 7 estrelas, a glória, os pés. Deus vai se intitular com
um nome com uma característica, com a roupagem do Senhor da Glória, para que tenha um entendimento que não é Deus crucificado. Deus crucificado passou para a crucifixão, ressuscitou e é glória que Ele quer nos afirmar, nos formar, nos fortalecer. Então, Ele vai falar para cada uma dessas igrejas, de forma específica, o que Ele vê e o que Ele aprova. E isso a gente pode entender como se fosse um elogio. Mas também nosso Senhor, que é Pai, que exorta, vai nos mostrar o que ele considerava que seria condenação, ou seja, aquilo que ele repreendia em cada uma dessas igrejas. E olha que nosso Senhor não só repreende, não só aprova, mas ele exorta e ele vai fazer suas advertências. É como se um pai dissesse, não vá por ali, menino, cuidado, porque se você for por aqui, pode ser que você não alcance, né? Então, ele vai fazer uma exortação que nós podemos entender como um conselho e ele vai fazer uma promessa e aí precisamos estar cada vez mais atentos. Aquilo que é reprovável, nós precisamos conversar, nós precisamos mudar. Aquilo que Deus fez de elogio, nós precisamos perseverar. Por quê? Porque se perdermos a promessa, não veremos o Senhor da Glória e nem teremos também a possibilidade dessa glória, tudo bem? Então, vamos agora estudar especificamente cada uma dessas igrejas para que tenhamos esse entendimento maior. Agora eu vou precisar fazer com que vocês, de certa forma, acompanhem. Eu vou colocar aqui nessa projeção, não é? Que fica mais fácil, mas depois você pega a sua Sagrada Escritura, você tente ler, você tente observar, você tente circular o que seria promessa, o que seria exortação, não é? Aqui eu já peguei o texto e, de certa maneira, eu já fiz para que possamos estudar de uma forma mais eficaz. Então, a igreja de Éfeso. Pelas características da igreja de Éfeso, nós podemos dizer que essa igreja é uma igreja desapaixonada. A igreja de Éfeso foi a igreja dos apóstolos, que teve todo aquele glamour naquilo que seria a força, a coragem, a parrasia do Espírito Santo. Essa igreja de Éfeso, essa carta enviada a Éfeso, se encontra no Apocalipse 2, do versículo do 1 ao 7. Então, vamos ver. Quando nós estudamos essa igreja de Éfeso, nós vamos entender que muito foi o pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eles tinham esse amor a Deus, mas esse amor foi se fragilizando. Então, como é a saudação que Deus faz ao anjo? Ao anjo da igreja de Éfeso. Veja só, estou no versículo 1. Autodesignação de Cristo. Gente, perdão, não é que você separou aí designação, o O foi para baixo, mas vocês entendem, nós estamos aqui para acertar, não fazemos as coisas acertadas. Daí precisarmos da força de Deus. Veja, continuação ainda do versículo 1. Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Nosso Senhor está dizendo que é Ele que anda no meio das igrejas. Nosso Senhor está conosco. É Deus conosco, é Deus em nós, é Deus por meio de nós. Deus está presente, meu irmão. E toma posse disso, tenha fé que Deus está conosco cada vez mais. Veja, qual é a aprovação, qual é o elogio que Deus faz a essa igreja de Éfeso? Versículo 2. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus, pusestes à prova os que dizem apóstolos e não o são, e se achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desaminastes. Veja, esse não desanimar é algo que Deus faz elogio. Quantas vezes você pode estar passando por uma situação difícil, uma situação comprometedora e você permanece firme? E essa firmeza Deus vem elogiar. Essa firmeza Deus cada vez mais vai se encantar.
mas ele também vai fazer uma condenação. Que a recebes do teu primeiro amor. Veja, eles tinham um grande amor, mas aquele amor foi esfriando. Tem tantas pessoas que dizem assim, eu queria participar do encontro, eu queria estar no Consagra-te. Por quê? Porque eu preciso fazer renascer esse primeiro amor. Se lembrar daquele momento que Deus atraiu você à igreja, sabe? Isso é fazer levantar esse amor. E a turma lá de Éfeso, da igreja de Éfeso, estava esquecida, estava deixando isso ficar cada vez mais neutralizado. Deus vai fazer uma advertência tanto para eles quanto para nós, como para a igreja que representava a igreja de Éfeso. O que é que ele vai fazer de advertência? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Meu irmão, você estava numa caminhada boa na igreja. De repente, veio algo e lhe desviou. E agora você está tendo dificuldade de retomar. Nosso Senhor está dizendo, lembra-se de onde paraste. Lembra de onde você caiu. Retoma dali. Não importa se você fez isso ou aquilo. Retoma a tua vida. Retorna para a tua vida. Retorna para a tua igreja. É isso que nosso Senhor vai dizer, né? E vai dizer assim mais, olha. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Já pensou? Eu vou falar agora aqui para César, que vai estar vendo essa pregação. Já pensou que nosso Senhor olhar para a fraternidade e ver que não estamos fazendo bem e retirar a fraternidade da igreja de Natal e da igreja do mundo? Nosso Senhor está dando uma advertência, viu, fundador? Viu, filhos? Nós somos todos responsáveis. Filhos do carisma, nós somos responsáveis, porque o Senhor Jesus está nos advertindo. Aquele que não cuidar da sua igreja, pode ser que aquela igreja deixe de existir. Não é a igreja católica, mas a posse de onde nós estamos, o chão que nós estamos, é isso que vai fazer referência. E vai dar mais uma exortação, que é um conselho, que também, ficou dividido no Excel. Mas isso tens de bem. Detestas as obras dos Nicolaitas, como eu as detesto. Então, Deus também sabe que nós não gostamos das pessoas que falam da Virgem Maria, por exemplo. Nós também temos esse amor a Nossa Senhora e queremos que todos venham ter. E aí ele vai fazer uma promessa para essa igreja de Éfeso. Ao vencedor das tribulações, das perseguições, darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Meus irmãos, essa promessa é muito grande. Então, tenhamos esse entendimento, que possamos pensar, que possamos analisar. Não é? Essa parte vermelha embaixo é o comentário do que nós podemos entender pela igreja. Realizou muitas obras, atividades, mas tudo passou a ser rotina. Você faz os atos na comunidade por rotina ou porque você compreende que é aquilo que Deus deseja? O serviço a Deus se tornou mecânico e ritual? Abandonou o principal, que é o amor de Deus? Perdeu a direção? Passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade? Então, temos que refletir, meus irmãos. A igreja de Éfeso teve essas dificuldades, mas a promessa era a árvore da vida. Então, foquemos na promessa para que tenhamos o entendimento daquilo que vai nos fazer erguer, que vai nos fazer cada vez mais crescer. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse deve ser nosso propósito, esse deve ser cada vez mais o nosso entendimento. Tudo bem? Vamos agora para a igreja de Esmirna. É uma igreja perseguida. E vocês percebam que essa igreja perseguida, ela tem a saudação, tem a característica da glória de Nosso Senhor, tem a aprovação, mas São João, mediante a vontade de Deus, não escreveu nada que condenasse essa igreja. Irrepreensível. Por isso que é a igreja perseguida, porque mesmo na perseguição
estava firme diante de Nosso Senhor. Ela tem uma advertência, sim, ela tem uma exortação e ela também tem uma promessa, a saudação. Ao anjo da igreja de Esmirna, eis que diz o primeiro e o último que foi morto e retomou a vida. Por que uma característica de glória? Porque Nosso Senhor está colocando aqui que ele venceu a própria morte. O que é que a igreja de Esmirna tinha para ser elogiada de Nosso Senhor? Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são, são apenas uma sinagoga de Satanás. Tá certo? Então, aquelas pessoas que perseveram, mesmo sendo blasfemada, aquilo que estão fazendo, não encontra nenhuma condenação contra essa igreja, mas tem uma advertência: nada temas ante o que hás de sofrer. Olha só, discípulos da Mãe de Deus, nada temas. Porque estes dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. E aí a gente vai entender que quando Nosso Senhor nos exorta, muitas pessoas se esquecem da promessa e, para que não faça parte das pessoas que vão ter perseguidos pelo demônio, dão carreira da igreja, como se resolvesse. Não, meus irmãos, nós temos que ficar justamente com Nosso Senhor para que possamos perseverar. Qual é a exortação? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Vamos continuar falando da Virgem Maria, vamos continuar dizendo que a Virgem Maria é esse canal que pode nos conduzir à salvação, e vamos lutar contra aqueles que querem um falso ecumenismo e que querem dizer que a Virgem Maria não tem um papel definitivo ou forte dentro da igreja. Nós vamos lutar mesmo a favor da vida, nós vamos lutar sobre as relações daquilo que seja homem, daquilo que seja mulher. Nós vamos dizer não quando as propostas financeiras chegarem, mas que não estiverem de acordo com aquilo que Deus nos exorta. Não é? Então essa igreja de Esmirna é uma igreja que Deus está dizendo, está exortando, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Qual é a promessa que Nosso Senhor faz? O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. E aqui nós precisamos parar um pouquinho para conversar o que é essa segunda morte. Eu levei uma flechada, morri de flechada e eu vou morrer agora de um choque? Não. O que é a segunda morte? É a morte espiritual. Alguns vão morrer até a vinda do Senhor Jesus, outros vão permanecer vivos. Mas veja, essa segunda morte é a morte que vai conduzir a pessoa para o inferno, a morte no espírito. Mesmo que venhamos a morrer na carne, nós não podemos morrer no espírito. E aí também é importante que nós façamos um comentário, não é? Sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus. Então, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente seja perseguido, vamos continuar sendo fiel a Deus e Deus será por nós. Os cristãos sabem que vão sofrer por acusações falsas. Vocês serão presos, talvez aconteça alguma coisa, queiram incriminar vocês. É mito que fidelidade a Deus sempre traz prosperidade. Tem pessoas que vão dizer assim, menino, pode fazer isso que não vai lhe acontecer nada, porque Deus te protege. Ele protege se Ele quiser proteger. Caiam 1000 homens da tua... Se Deus quiser, mas não é porque um dia eu vá sofrer de um acidente que Deus não me ama. Não é porque eu vou sofrer de um assassinato que Deus não me ama. Deus tem um projeto. Deus vai nos proteger da morte, da segunda morte, da primeira morte. Entende, gente? É preciso que vocês possam cada vez mais crescer nisso. Viva espiritualmente e esteja sendo, mesmo que esteja sendo levado à morte física e à peregrinação, eles viviam espiritualmente, certo? A região, a igreja de Esmirna, mesmo que morresse, eles tinham vida, eles tinham vigor de Deus.
e aí eles poderiam cada vez mais estar firmes. Tudo bem? Vamos ver agora a igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo não tem uma advertência, mas tem suas promessas, tem a sua saudação também, e é importante aumentar aqui para que vocês possam ver. A igreja de Pérgamo é a igreja libertina, é uma igreja que vai se esquecendo daquelas recomendações que nosso Senhor fazia. Podemos encontrar isso no Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, né? Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então aqui Deus vai se revelar muito com tua palavra sobre o evangelho vivo. É essa característica que Deus vai fazer. Ele vai aprovar, ele vai fazer um elogio a essa igreja de Pérgamo. Sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Por quê? Porque lembra que eu falei que as igrejas tinham também a adoração aos imperadores, não é? Mas tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha, Antipas, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, aqui houve martírio para que negasse a autoridade, para que negasse a divindade de Deus, e alguns não negaram. Mas Deus vai fazer uma condenação, uma repreensão que tem contra a esses da igreja de Pérgamo. Tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel. Aí temos que ter cuidado, meus irmãos. Quem são os falsos profetas que estão próximos de nós, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies? Aqui vai entrar toda a parte de luxúria, não é, a devassidão, a imoralidade. Tem também sequazes da doutrina dos nicolatas. Não tem uma advertência, mas tem uma exortação, um conselho. Arrependa-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra ele com a espada da minha boca. Veja, está falando sobre a palavra. Então aqui, nessa igreja, é muito importante que as pessoas tivessem compreensão o que era que tinha valor na sua vida, o que é que tem valor, não é? A proteção de Deus tem valor, mas um budinha na entrada de casa, uma coruja na entrada de casa, isso não tem valor. Em quem você coloca a sua confiança? Muitas vezes, para que você possa estar na Santa Missa, para que você possa estar frequentando a adoração, para que você possa ter uma caminhada espiritual, você vai ter que renegar alguns dos tons a mais que você poderia estar trabalhando. Mas é isso que Deus quer fazer nessa igreja, compreender a palavra, compreender aquilo que tem verdadeiramente valor. Um membro foi martirizado, aceitava o ensino das falsas doutrinas, que encorajava a idolatria e a imoralidade. Nós temos que ver até que ponto nós vamos aceitar, né? Eles entendiam a autoridade que pertencia a Deus, então nem todos estavam aderindo a esses falsos ídolos. E existem várias doutrinas e culturas que podem comprometer a salvação, tá? Liberal, pessimista, permissivista não é aquele que vai aceitar tudo, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Nós não podemos. Tem situações que a gente faz assim, ai Mara, mas isso é cultural, é infernal, é segunda morte, não dá para encarar. Então temos que ver aquilo que quer. Deus é muito claro, olha, arrependa-te, nesse versículo 16, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Ele vai dizer isso ao anjo da igreja de Pérgamo. Então, meus irmãos, você se sente responsável pelos da sua casa? Talvez tenha que você ter um evangelho bem vivo para os seus filhos, para os que estão próximos, porque Deus diz que vai combater, né? Mas ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito o teu nome, o nome novo que ninguém conhece senão aquele a quem receber. Então são essas promessas que nós precisamos
crer, são nessas promessas que nós precisamos trabalhar para que tenhamos cada vez mais esse ardor em Deus. Vamos para uma outra igreja agora, a igreja de Tiatira, a igreja relaxada. Você está relaxada nas suas coisas com sua igreja? Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. Versículo 18, ao anjo da igreja de Tiatira. Como é que Deus vai se definir? Eis que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como as chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Qual é o elogio que Deus faz a essa igreja? Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência, tua persistência e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Amados, estamos sendo generosos? Estamos sendo pacientes? Estamos usando da persistência? Porque essa paciência, essa persistência, Deus vai elogiar. Mas Deus também vai recriminar algo que essa também igreja também fazia. Então, o que é que Deus vai condenar? Que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meu servo e ensinar-lhe a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies? Desta vez a lançarei no leito e com ela os seus cúmplices de seus adultérios para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Epa, aqui é importante, gente. Vocês podem até dizer assim, mas eu não estou fazendo isso. E nem está sendo cúmplice? Porque Deus aqui vai dizer também daquelas pessoas que estão sendo omissas, estão vendo, poderiam fazer as coisas ser diferentes e não estão fazendo. Então, que a gente esteja bem atento. Vai fazer uma advertência, presta atenção. Farei perecer pela peste o seu filho e a todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda as ruins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. Deus vai julgar, Deus nos conhece e vai fazer com que cada um receba conforme as suas obras. Então, o que é que nós estamos fazendo? Será que essa carta, nós não podemos pegar algum trecho para nós? Não podemos repensar aquilo que nós estamos fazendo? Veja só qual é a exortação, qual é o conselho que Deus dá para essa igreja que estava relaxada. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem as profundezas de Satanás, não impurei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Opa, até que eu venha. Então, acho que aqui agora a igreja discípulos da Mãe de Deus. Nosso Senhor está dizendo que aguarde a sua vinda dele. Ele vai fazer uma promessa. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, dar-lhe-ei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Gente do céu, isso é muito grande. Então, quando Deus vai se colocar na presença, não é? Quer trazer a presença, melhor dizendo, desse anjo, dessa igreja, é querendo mostrar que a salvação que oferece, que Deus quer oferecer, são seus dons. Deus quer doar os seus dons. E ele vai dizer que esse povo perseverante também, de certa forma, é um povo imaturo. Então, temos esse entendimento, não só trabalhar, mas aproveitar. Eu fiquei muito contente quando alguém disse assim, Mari, eu quero aproveitar esse evento, eu sempre trabalho, deixa eu beber, deixa eu receber dos 7 dons. Eu disse, pois não, com muita caridade, beba daquilo que Deus quer te ofertar. Certo, meus irmãos? Existe uma corrupção religiosa, falsos profetas, estimulam cada vez mais a apostasia. E vocês vão ver que nossas igrejas vão se encher de falsos profetas. E vão cada vez mais
promover o pecado sexual, aquilo que está se passando, né? O dia disso, o dia daquilo, meu Jesus, o nosso estado, o que é que nós fizemos? Agora é dia de quê? Seremos punidos por isso. Por isso que nós temos que reger e rezar pelos nossos governantes, porque as bobeiras que eles fazem, de certa maneira, vai atrair sobre a nossa cidade aquilo que é desagradável a Deus, entendem? Então vamos mais. Tem um povo, já que essa igreja também é uma igreja que vai colocar como uma igreja relaxada. Por quê? Porque muitas vezes a preguiça, não é? Não nos leva a estar mediante ao trabalho, às missões, à evangelização. Quantas vezes deixamos de ler a palavra, a Bíblia, não é? Lembre-se que Deus vai se colocar muito forte aqui como essa palavra. Achava que os valores da igreja poderiam ser relativos. A igreja não é relativa, meu irmão. Então não vamos relaxar, não, mas Deus perdoa, Deus faz isso, Deus se esquece, Deus vai ver minha intenção profunda no coração. Ele sabe que eu só fiz isso por conta disso. Não vamos justificar coisas que sejam ilícitas pelas necessidades, porque Deus está talvez nos provando e nos querendo ver a nossa participação, a nossa forma de estar, tá certo? Vamos para mais uma igreja, a igreja de Sardes, que Deus também vai mostrar, que Deus também vai apontar cada uma das características. O que nós queremos que vocês percebam é o intuito de Deus. Vocês, em virtude do tempo, também podem pegar as Sagradas Escrituras de vocês e vocês também podem olhar, vocês também podem estudar cada vez aquilo que vai ser colocado, aquilo que vai ser revelado para cada um. Vamos para mais uma igreja, a igreja de Filadélfia. Essa igreja aqui, ela é bem interessante também porque vai ser uma igreja que serve de padrão, uma igreja que serve cada vez mais para nortear nossas vidas, a igreja de Filadélfia. A saudação ao anjo de Filadélfia, vocês vejam que não vai ter nem condenação e nem vai ter advertência. E Deus vai se colocar como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Aquilo que Deus fizer está feito. A vitória sobre o pecado e a morte vai nos dar a liberdade. O que é que ele vai aprovar? O que é que ele vai elogiar nessa igreja? Conheça as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra, não renegastes o meu nome. Meus irmãos, mesmo que sejamos pequenininhos, mesmo que sejamos pobrezinhos, mesmo que sejamos frágilzinhos, a força é em Deus. A igreja de Filadélfia não era uma estrutura, era uma estruturinha, mas era uma igreja que estava voltada para Deus. Era uma igreja que clamava para que Deus realizasse, era uma igreja que Deus podia fazer. Por isso que é uma igreja que não vai ter condenação, nem vai ter advertência. Mas Deus vai fazer uma exortação. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venham em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filhos, Deus quer nos dar uma coroa. Nós precisamos perseverar, nós precisamos guardar, mesmo que não consigamos falar de todas as igrejas, mas vocês entenderam o sentido, aquilo que Deus quer fazer por meio de nós e que as pessoas tenham contato também a essa igreja, né? E vai colocar, qual é a promessa? Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo, tá bom? Mesmo pequena, mesmo frágil, essa igreja de Filadélfia era obediente ao Senhor e fazia com que as coisas acontecessem. A igreja é viva e nela que Deus vive. O Espírito Santo vive na igreja. Quando nós estamos na igreja, o Espírito Santo está sobre nós. Mesmo na perseguição, nós seremos vitoriosos, porque em Deus colocamos sua confiança.
Eu recomendo que você possa estudar em casa a igreja de Laodiceia. É uma igreja que Deus não está muito satisfeito. É uma igreja que Deus vai ver muitas dificuldades. Mas porque ele vê muitas dificuldades, ele vai se apresentar justamente como o quê? Ele vai se apresentar como eis que diz o Amém, testemunha fiel, verdadeiro princípio de criação de Deus. Deus vai colocar e vai se colocar dando aos seus todo o esplendor. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, amados, Deus sabe de nossas dificuldades. Deus sabe das nossas fragilidades. Mas Deus quer saber o nosso desejo de estar com Ele. Se temos o desejo de estar com Ele, Deus vai fazer por meio de nós. Deus vai nos dar cada vez mais a sua redenção, o seu amém, o eis aqui o meu filho, vinde filhos bendito do meu Pai. É nisso que nós temos que nos pautar, é nisso que nós temos que desejar. A vocês todos, muitos cheirinhos. Você faz parte dessa igreja, você não precisa receber tudo pronto, você pode estudar sobre as igrejas que não foram trabalhadas aqui nessa formação hoje. Deus abençoe com ricas bênçãos de graças e de fé.